Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o canal Flamengo Sem Limites. Hoje vamos falar um pouquinho, fazer um abre o jogo sobre a expectativa para a partida entre Grêmio e Flamengo. Partida da semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo de ida a ser disputado nesta noite de quarta-feira, dia 26 de julho, às 21h30, lá na capital do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, no estádio do Grêmio. Flamengo que foi para esse jogo depois de empatar com o América Mineiro no último jogo do final de semana, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, uma atuação bem abaixo, bem ruim. E o que se espera hoje é que o Flamengo, pelo menos, vá para Porto Alegre para competir contra o time gaúcho, coisa que não fez contra o América Mineiro, e também esperamos que o Flamengo possa atuar de uma forma que seja um pouco mais equilibrada, né? Ou seja, que o Flamengo consiga competir, mas também jogando de forma equilibrada, principalmente no sistema defensivo, que é um dos calcanhares de Aquiles dessa equipe do Jorge Sampaoli, que tem oscilado bastante nos jogos, apesar de ter uma boa sequência, com apenas uma derrota nos últimos 18 jogos. Mesmo assim, o Flamengo não é um time consistente. Aquela tal consistência que tanto se falava no início do trabalho do Jorge Sampaoli, ela não vem acontecendo. Nem lá atrás, quando se falava tanto nisso, nem agora, depois de passados aí quase 3 meses da chegada do argentino, do técnico argentino, o Flamengo ainda continua sendo muito inconsistente no seu jogo, principalmente no que diz respeito à questão defensiva. E aí eu faço a pergunta para vocês: que Flamengo entrará em campo contra o Grêmio? O Flamengo competitivo do jogo contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil? Será o Flamengo do América Mineiro? Será o Flamengo do Red Bull Bragantino? Será o Flamengo contra o Atlético Paranaense, que é o famoso soube sofrer? Então, é o que eu estou dizendo para vocês. O Flamengo não é um time que apresenta uma consistência de jogo, principalmente no setor defensivo, onde, ao meu ver, joga muito exposto em várias oportunidades de jogo, principalmente de acordo com a escalação que o Jorge Sampaoli leva a campo. Repito aqui mais uma vez, a ausência do Éric Pulgar vem sendo determinante, ao meu ver, na postura defensiva da equipe do Jorge Sampaoli. Mas sobre tática, vamos falar daqui a pouquinho, talvez aí uma possibilidade do que o Sampaoli pode trazer no jogo de hoje, pode apresentar no jogo de hoje. O Flamengo, ele é o atual campeão da Copa do Brasil, persegue o seu 5º título da competição nacional após levantar a taça em 1990, em 2006, 2013 e 2022. Óbvio, como eu já disse, ele é o atual campeão, tendo sido campeão contra a equipe do Corinthians na temporada passada, naquela disputa de pênaltis, onde o Rodinei bate o pênalti decisivo e o Flamengo se sagra campeão da Copa do Brasil. E lembrando que ontem teve o jogo da outra semifinal entre Corinthians e São Paulo, mando de campo do Corinthians, e vitória do time corintiano por 2-1. Então, Corinthians avançando, Flamengo se avançar, eles irão reeditar a final da última temporada da Copa do Brasil. Mas primeiro o Flamengo tem que passar pelo Grêmio, jogo que promete ser muito difícil atuando lá na Arena do Grêmio, principalmente porque o Flamengo mostra essa inconsistência, como eu disse para vocês. Aqui nós temos a lista de relacionados para essa partida. O Flamengo viajou para Porto Alegre com os goleiros Matheus Cunha, Santos e Rossi, os zagueiros Fabrício Bruno, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Pablo, laterais Wesley e Varela para a lateral direita, Felipe Luiz e Ayrton Lucas para a lateral esquerda. Os meio-campistas são Alan, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Matheus França e Igor Jesus. E no ataque, as opções de Jorge Sampaoli são Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo,
Everton Cebolinha e o jovem André, que entrou no jogo contra o Fluminense, mas não produziu grande coisa assim. O Flamengo ele vem, como eu disse, numa sequência de 18 jogos, né, sendo uma derrota somente, que foi aquela derrota vergonhosa, né, contra o Red Bull Bragantino. Escapou da derrota contra o América Mineiro ali nos acréscimos com aquele gol do Vitor Hugo, como já dissemos no vídeo da análise do último jogo de sábado. Então o Flamengo vem agora numa sequência de 3 empates consecutivos. A última vitória rubro-negra foi exatamente nas quartas de final da Copa do Brasil, quando venceu o Atlético Paranaense jogando lá em Curitiba, num jogo onde o Flamengo também foi muito exigido. Matheus Cunha foi o melhor em campo naquela partida, mas mesmo assim o Flamengo saiu de lá vitorioso, vencendo o jogo pelo placar de 2-0 no gol contra do Eric e no finalzinho do jogo um gol do Gabigol. Tá? Então, o Flamengo aí numa sequência de 3 empates, precisa dar uma quebrada nessa sequência ruim, né? Reencontrar o caminho da vitória, mas principalmente atuar de forma consistente. Não digo que é golear. Tem uma ala da torcida do Flamengo que acha que o Flamengo irá golear, amassar os adversários, como fazia lá em 2019. Falo sempre aqui nos vídeos que eu faço. Aquilo foi um ponto fora da curva. Né? O Flamengo de 2019 dificilmente irá acontecer de novo, mas o que se exige da equipe atual, né, e principalmente do Jorge Sampaoli, que já está no comando dessa equipe há quase 3 meses, como eu disse, é que a equipe seja minimamente competitiva. Para o jogo de hoje, Jorge Sampaoli não poderá contar com Eric Pulgar, que se recupera de lesão, já está afastado aí há algumas semanas. A previsão do retorno do Eric Pulgar é que ela aconteça no jogo contra o Olímpia, pela Copa Libertadores da América, na próxima semana. E Davi Luiz, desfalque de última hora, nem viajou para Porto Alegre. Eu passei aqui para vocês a lista dos relacionados. Davi Luiz não está na lista, porque ele é desfalque de última hora por dores no joelho. E além desses atletas, nós temos também o desfalque do Gerson, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Atlético Paranaense no jogo onde o Flamengo se classificou. O Gerson se envolveu ali no entreveiro com o Thiago Heleno e os 2 atletas foram expulsos, a meu ver, inclusive, de forma injusta naquela partida. Então o Gerson cumpre suspensão por cartão vermelho, fica fora desse jogo de hoje. Além do Mateuzinho, que não vem sendo relacionado ainda para os jogos, está no processo de transição, né, está retornando de uma grave lesão. Então, em breve, Mateuzinho poderá ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli. Tá? A arbitragem é do árbitro FIFA, Rafael Claus, né, árbitro de Copa do Mundo. Os assistentes, Bruno Bosquila e Guilherme Dias Camilo, ambos da FIFA. O VAR fica a cargo do Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. E o quarto árbitro, o João Vitor Gobi, de São Paulo. Então, Rafael Claus é aquele mesmo árbitro. Eu, particularmente, eu gosto muito do Claus. Para mim, é um dos melhores, talvez o menos pior, né, do futebol brasileiro. Mas o Rafael Claus é aquele árbitro do jogo do Flamengo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vitor Roque faz o gol da vitória sobre o Flamengo após cometer falta no goleiro Santos. E o VAR nem chamou e o Rafael Claus também não deu a falta. Então, só para a gente ficar atento, aquele jogo o Rafael Claus não foi muito bem. Eu achei que o Flamengo foi muito prejudicado naquela partida. Né? A ver como será a arbitragem do Claus logo mais às 21h30, atuando lá na Arena do Grêmio. Torcer para que seja uma arbitragem justa e correta. Aqui nós temos a provável escalação do Grêmio. Grêmio que vem com uma dúvida, a meu ver, não é tão dúvida assim. Para mim, o Renato está mais jogando para a torcida, para dificultar, entre aspas, a vida do Jorge Sampaoli, que seria a não presença do Soares. Mas eu acredito que o Luis Soares deva ir para o jogo. Ele está 14 dias sem atuar, aí sendo preservado praticamente, né? Então, a tendência é que o Grêmio entre
com essa formação. Gabriel Grando no gol, Bruno Vini, Bruno Alves, Kahneman. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse lado esquerdo da defesa do Grêmio. João Pedro como ala pela direita, Vila Sante, Carvalho e Reinaldo pela ala esquerda, aquele mesmo em São Paulo, Cristaldo e Bitelo. E mais à frente, Luiz Soares. Essa formação do Grêmio, a meu ver, o ponto mais frágil é exatamente o setor esquerdo, que envolve o Reinaldo e o Kahneman. Por quê? A zaga do Grêmio em si, ela já não é uma zaga muito veloz. Mas principalmente o Kahneman tem uma dificuldade muito grande na questão da velocidade. Como vocês devem saber, o time do Grêmio, né, os times do Renato Gaúcho de uma forma geral, era assim no Flamengo também, quando ele dirigiu o Flamengo naquela fatídica passagem dele em 2021, onde ele perdeu a Copa Libertadores para o Palmeiras, com aquela pichotada do Andrés Pereira. O Flamengo jogava assim, o Grêmio joga assim, sempre jogou com uma marcação individual, onde os zagueiros, os homens de marcação, eles saem à caça dos homens que são os responsáveis para serem marcados do time adversário. Então o Kahneman, quando ele sai à caça, ele tem uma dificuldade muito grande. Esse sair à caça, né, é ir atrás do atleta, é ir atrás do jogador. Então quando o Kahneman sai para marcar aquele jogador que lhe cabe, né, que ele tem que marcar, ele tem muita dificuldade na reposição, na composição defensiva. E isso gera um buraco nas costas do zagueiro. E os outros dois zagueiros do Grêmio também são zagueiros lentos, com pouca velocidade. E o Reinaldo, desde os tempos de São Paulo, sempre foi um jogador que teve muita dificuldade em marcar. Sempre foi um lateral, quando atuava como lateral, um lateral muito ofensivo, e jogando como ala, ele praticamente não tem tantas obrigações assim defensivas. Então a tendência é que o Reinaldo suba bastante, né, vai atuar ali pelo setor do Wesley, que tem que tomar muito cuidado. O Wesley que foi muito mal no jogo contra o América Mineiro. E o Kahneman pode ser o ponto mais frágil desse elo defensivo do Grêmio, onde o Flamengo pode se dar bem. Porque aí agora nós vamos entrar na questão da escalação do Flamengo. A provável escalação do Flamengo, que vem com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Muito bem. Essa escalação do Flamengo, provável escalação, mais uma vez, né, repito aqui falando para vocês, a provável escalação do Flamengo. Por que eu digo provável? Porque o Sampaoli, ele não é muito de ser previsível, né? Como a gente já falou aqui em outras oportunidades. Trazendo para a pranchetinha aqui, ó, seria mais ou menos isso, ó, de acordo com essa provável escalação do Jorge Sampaoli, tá? Wesley, Fabrício Bruno retornando, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Thiago Maia, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. O desenho seria mais ou menos esse, um 4-2-3-1, tá? 4-2-3-1. Sendo que o Everton Ribeiro, como eu já disse, ele faz a diagonal cortando para dentro e tem uma obrigação defensiva de retornar, fechando aqui esse setor direito. O Wesley, ele avança muito, né? Esse é o perigo do Reinaldo atacar por aqui. O Reinaldo pode atacar as costas do Wesley. Isso na questão defensiva. Na questão ofensiva, o Wesley pode se dar bem exatamente jogando em cima do Kahneman, nesse buraco deixado pelo Reinaldo. E quando o Kahneman sai à caça, o Wesley pode explorar esse espaço aqui nas costas, juntamente com o Everton Ribeiro, fazendo uma dobradinha pelo setor direito. Tá? Então essa é a possibilidade. Uma coisa que eu achei que foi ruim no jogo contra o América Mineiro, eu citei aqui, foi exatamente o Ayrton Lucas não ter avançado tanto, justamente pela presença do Bruno Henrique aqui. Durante o jogo eu até comentei que se eu fosse o Sampaoli, eu puxaria o Bruno Henrique mais para dentro, para fazer uma dupla, para encostar mais no Gabriel, e iria liberar mais o Ayrton Lucas para
fazer o avanço, o balanço ofensivo, que ele faz muito bem aqui por esse setor do campo. Então, a princípio, essa seria a provável escalação do Flamengo. Eu, Eduardo, né, o que eu faria? Eu não colocaria o Bruno Henrique logo de cara. Não colocaria o Bruno Henrique. Eu colocaria o Vitor Hugo. Tá? Colocaria o Vitor Hugo. Liberaria o Arrascaeta, encostaria mais o Arrascaeta no Gabigol. Jogaria quase no 4-4-2. O Arrascaeta bem livre para circular aqui próximo do Gabigol. Né? Os dois tendo bastante liberdade para circular. E liberaria o Ayrton Lucas para subir. Porque o Alan pode fechar aqui para fazer essa linha de 3 para o Ayrton Lucas avançar. Correto? Ou o próprio Thiago Maia, que fez isso muitas vezes com o Dorival Júnior na temporada passada. Tá? Uma outra possibilidade é o Sampaoli escalar o Felipe Luiz como um terceiro zagueiro e colocar o Ayrton Lucas como um ala definitivo mesmo, bem avançado, bem espetado, no lugar do Bruno Henrique também, ou de um outro meia. Pode ser até o Everton Ribeiro, se ele optar por isso, mas aí eu acho que, a meu ver, o setor direito ficaria fragilizado, teria somente o Wesley para cair nesse setor, né? Não seria uma dobradinha interessante. Aqui vale uma dobradinha interessante entre o Wesley e Ribeiro, né? E o Felipe Luiz ficaria aqui e liberaria o Ayrton Lucas. Com o Arrascaeta flutuando, seria basicamente isso aqui. Tá? 3, 2, 4, 1. Então essas são as possibilidades que podem se apresentar durante o jogo. Mas a princípio, de acordo com os sites de informação que fazem a cobertura do Flamengo, etc e tal, a provável escalação do Flamengo é essa aqui. A meu ver, eu colocaria o Vitor Hugo, deixaria o Bruno Henrique preservado para um possível segundo tempo, porque a ideia do Renato Gaúcho é justamente ganhar o meio de campo. Por isso ele povoou bastante o meio de campo, usando até o Reinaldo ali pela ala e o João Pedro pela ala direita. O Vila Sante, Carvalho, Cristaldo, forçando ali, ocupando o setor de meio de campo. Então seria uma forma do Flamengo tentar ganhar o meio de campo e dessa forma ter uma imposição maior e ter um maior controle de bola e procurar ser letal no momento que tiver as oportunidades de gol. E, óbvio, o que mais me preocupa é exatamente a questão defensiva, então por isso eu colocaria também o Vitor Hugo, faria ali quase uma trinca de volantes, que não são volantes brucutus, né? São volantes que sabem sair jogando, tanto o Alan quanto o Thiago Maia quanto o Vitor Hugo, daria uma sustentação maior à defesa e teria uma transição rápida para o campo de ataque e teria a posse de bola. Mas a ver como será a escalação do Jorge Sampaoli, o argentino, como eu disse, não é nada previsível. Uma informação interessante para esse jogo, encaminhando aqui para o final do nosso vídeo, é a de que Bruno Henrique, se entrar em campo, seja como titular ou seja no decorrer da partida, ele pode completar 200 jogos pelo Flamengo. O atacante está na sua 5ª temporada no clube e soma 128 participações diretas em gol, sendo 82 gols e 46 assistências. Realmente são números que impressionam. A matéria, inclusive, está lá no site do GE, matéria assinada pela Letícia Marques, falando exatamente sobre essa possível quebra, né, de um número interessante o Bruno Henrique chegar a esse número interessante de 200 jogos pelo Flamengo, e me chama a atenção o fato dele ser muito decisivo nas partidas, gosta de fazer gols em momentos decisivos, sempre aparece nos momentos decisivos. Então, galera, esse foi o nosso Abre o Jogo para a semifinal da Copa do Brasil, primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo, jogo que acontece, repito, às 21h30 nessa quarta-feira. Então vamos torcer para que o Flamengo possa ir até o Rio Grande do Sul, possa chegar lá e fazer um grande jogo, sem sustos e principalmente com mais consistência, com mais equilíbrio. Eu acho que o São Paulo tem que começar a pensar mais em deixar as linhas mais próximas, tanto a de defesa quanto a de meio, quanto a de ataque. Eu acho que o Flamengo tem determinados momentos que joga muito espaçado. Então, torcer para que hoje o Flamengo tenha uma consistência maior dentro da partida e possa voltar de lá com resultado positivo.
pedir para vocês, como sempre, aquele mantra, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixar o like, participe aí nos comentários, deixe seu comentário, o que você acha, sugestões, críticas, né? Ideias para vídeos futuros e pedir também para que divulgue aos amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, que são rubro-negros, para que a galera possa se inscrever no canal e dessa forma o canal crescer ainda mais e a gente poder trazer aqui para vocês cada vez mais vídeos interessantes, com informações interessantes, com análises, tá? Então fica aqui o meu pedido. Então é isso, galera. Se cuidem e saudações rubro-negras.